Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso podcast Mulher Direcionada. Mais um episódio para enriquecer, principalmente a minha vida, porque, ai, gente, eu recebo logo, e depois a vida de vocês, né? E mais uma vez, estamos aqui para trazer conteúdos de valor para a sua vida. Nossa intenção aqui é também não trazer só mulheres, né? Em breve, tem uma presença masculina aqui. E vai direcionar as mulheres assim a voar alto. Mas hoje eu tô com uma mulher, ai gente, ela direciona tanto que se deixar a gente vai, não quer nem parar, porque a mulher é puro movimento. Então hoje aqui no Mulher Direcionada, começando exatamente agora, de verdade com ela, eu trouxe essa mulher maravilhosa aqui, gente. Vocês vão conhecer ela. E é agora a nossa Alaíse Figueiredo. Ela vai dizer quem ela é e por que que eu estou assim agitada. Estou agitada, eu chego perto dela, já fico assim movimentada, porque não tem como não me sentir movimentada com a Alaís. Então, sejam bem-vindos mais uma vez a esse lugar, essa mesa maravilhosa. A Laís Figueiredo. Ai, Apresente-se, linda. que honra estar nesse lugar, que maravilhoso. Muito obrigada pelo convite e confiança de me colocar nesta cadeira. É uma extrema responsabilidade. Não, você vai deixar a gente assim elétrica. Mas vamos lá. Então, né, movimento, é a cura que a gente precisa, porque através dele, como disse, se eu não me engano, é Joseph Pilates, que foi o idealizador, o criador do Pilates. Ele fala sobre o movimento, né? O resultado do movimento que traz a cura. Então, a gente já, na verdade, já nasceu em movimento, né? A gente precisa se esforçar para vir ao mundo e para gerar vida. Então, até quem gera vida precisa se movimentar para Para que isso fazer aconteça. a Entende? criança E caminhar. é sobre isso. E nesse lugar existe um milagre. Pois Então, é o é. que eu gosto de fazer, Marli. É me movimentar. Sou, como você sabe, sou instrutora do Zoidense. E acolho mulheres que chegam lá. E já tive relatos de mulheres que entraram em salas de aula e no final da aula começarem a chorar porque entenderam o objetivo das aulas, né? Que é gerar vida, e o Zoe significa a vida e vida em abundância. E o nosso Deus é abundante, Oh, né? glória. Nosso Deus ai, gente, é abundante e é Abundante. a alegria do Senhor que Ah, meu nos dá Deus. força para isso. Yes. Então, assim, eu quero que a Laís agora fale um pouquinho dela, né? A gente quer conhecer também você. Quem é a Laís, gente? Fora do Zoidance, fora do querigma que ela não citou, mas ela vai falar daqui a Sim, pouquinho. Fale sim. aí um pouquinho de Alaís. Então, uma pessoa super meiga e tímida. Na verdade, passei por uma grande transformação para falar, né? Para me comunicar, para me conectar com pessoas. Eu tinha medo de pessoas. Eu era uma pessoa que não gostava de conviver com pessoas. E quando eu conheci a ele, ao autor da nossa vida, ele me deu a mão e me convidou a experimentar de fato a verdadeira essência de viver. Porque a Bíblia fala, né? Melhor ser dois do que um. E eu só era um. E sendo um, eu caía várias vezes e permanecia naquele lugar que eu estava caída, porque não tinha ninguém para me levantar. E depois que eu o conheci, foi um start assim de entendimento que eu precisava do outro, que eu precisava falar com o outro, porque eu precisava me conectar com o outro. E hoje, para parar de falar, você tem que dizer assim, para aí, pra gente não extrapolar o tempo aqui. Mas eu sou essa pessoa que gosta de tocar a outra pessoa, que gosta de impulsionar, sabe, Mala? Que gosta de ver o melhor no outro. Assim como eu gosto que a outra pessoa veja o melhor em mim, não só as partes que precisam ser lapidadas, mas existem muitas partes boas nos seres humanos e a gente precisa acolher isso e Sim. enaltecer isso. Então, além de ser quem sou, alegre, gosto de rir é meu. Eu já acordo rindo. Mas sou também esposa do meu querido Messias. Falando nisso, hoje é dia dos namorados, né? A gente vai aproveitar, dar um beijinho assim, mandar um abraço, meu amor. Mãe de Ruth, que é um milagre na minha vida, você sabe, já compartilhei várias vezes essa história.
Também, né, líder do Ministério de Dança, mas é pauta para outro momento. Mas, acima de tudo, serva, adoradora, filha e cada vez mais querendo ser mais amiga do Espírito Santo. É Amém. isso. Esse ser amiga do Espírito Santo, ser serva, né? Ter essa comunhão. Gente, isso é tão forte. Uhum. E eu estou escrevendo um novo livro. Tô escrevendo um livro. Aí não vou dar spoiler dele ainda, não. Mas acredite que eu quando comecei a escrever lá, e foi uma. Eu estava no culto e de repente alguém falou lá na frente um versículo, o Uau. pregador, né? Se não me falha a memória, foi pastor Cid. E quando ele falou, o coração aqui. Aí eu peguei o celular. Disse, meu Deus, falar disso é desafiador. Nossa. E aí eu disse, Espírito Santo tem que me conduzir aqui para falar sobre isso. E é um assunto muito pertinente, porque, ai gente, a gente fica falando aqui demais, mas eu não vou contar, não vou contar, não vou. Mas assim, é a transformação, é o que muda dentro de nós, o que nos molda, o que a gente estava aqui antes falando sobre identidade, sobre autocuidado, sobre autoconhecimento, sobre transformação. Claro, eu entendo que tem muitos profissionais que proporcionam isso. O Zoe Dance proporciona isso com a dança, mas ele se torna profundo quando vem baseado na palavra de Deus e pelo Espírito Santo. E isso traz em nós uma convicção tão grande de que é possível, de que é. A gente diz assim, não, não, não sei. Aí o Espírito Santo vai lá e diz assim com aquela voz mais suave, eu tô aqui, tá? Sim, sim, Faça, creia. sim. E a gente não sabe explicar como é isso não, porque as coisas de Deus são Muito sobrenaturais, e a poderoso. gente não tem. Então, assim, essa transformação também que houve em mim, sabe? Eu, eu fui uma mulher dependente emocional. Eu precisava da validação das pessoas. Eu precisava de que as pessoas quisessem ficar comigo. Então, assim, por muito tempo eu estive sentada lá na nossa igreja, mas dependendo disso, Sim, né? E hoje eu percebo ainda que temos mulheres lá sentada com as mesmas dores. E aí, depois que a gente se aperfeiçoa, né, na questão da inteligência emocional, numa fala, numa frase, a gente detecta. E assim, Deus me levou para lugares onde eu realmente consegui achar uma rede de apoio. Então, mas por que, né, isso aconteceu? E o que eu quero dizer é isso, é que eu creio muito que o Espírito Santo, ele coloca as pessoas certas na nossa é vida, verdade. né? Ele traz as pessoas certas para estarem Sim, conosco. E eu também digo para Deus, Senhor, se for para me atrapalhar, tire. E eu tinha dificuldade desse tirar, sabe? sim, sim, Não, não tire. Hoje eu já digo com toda clareza, Deus, sim, se não for para contribuir, para me edificar, está aí, sim, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse chamado seu com o Dance, mas nessa perspectiva dessa cura, certo? E quando foi de fato que o Zoidance aconteceu na sua vida, né? Porque hoje o Zoidance existe. sim. Gente, eu fui para aula, meu Deus do céu. Preciso retornar para essas aulas, mas é uma questão mesmo agora de horário mesmo. Mas o Zoidance é algo que proporciona, eu sei por experiência própria, como é que a gente sai de lá, como é que a gente se descobre. E o que eu gosto muito lá quando você está no Zoidance é que você diz assim, gente, não precisa se preocupar com coreografia, o importante é que você se movimente. Exato. Então, fale um pouco disso para nós. Há anos atrás, né? Eu já fazia aula do Zoe Dance com Rebeca e dei uma pausa quando eu fiquei grávida, né? E retomei o Zoe, as aulas, fazendo com ela ainda, com o Ruth aqui no sling. Ruth aqui amarrado em mim, eu me movimentando.
E ali, Deus ia me dizendo que o filho, porque essa é uma pauta que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade para mulheres que são mães de primeira Mães. viagem, ou até mães de segunda, terceira, quarta, que o filho, ele não prende, o filho, ele não vem para subtrair, ele vem para acrescentar, porque a herança não te deixa pobre. Ô, Glória, É, gostei, não é? gente. Frase de potência. Isso. Herança te deixa rica. Sim. E quando Ruth ficou mais crescidinha com as vacinas todas, eu retomei o Zoe, porque a partir do momento que eu entrei nesse movimento, meu corpo começou a mudar, minha mente começou a mudar. Porque quando você se move, o corpo ele começa a fornecer, a sintetizar hormônios muitos cruciais para fornecer para os órgãos, para os sistemas, para a rede, né, de sanguínea, informações importantes para ter saúde e bem-estar. Então, quando eu comecei e voltei para esse lugar, a gente sabe quando a maternidade começa, né? Traz aquele. Ai, aquele puerpério, Ai, aquela gente, três situação. vezes, três vezes. Ela só passou por uma, eu já passei Então, por três. olha aí, a experiência tripla, né? Mas, e é um momento delicado. Eu falei, não, preciso voltar. E aí eu refiz a aula e aí Rebeca não pôde continuar e ela olhou para mim e disse, você tem potencial para tomar à frente esse lugar e levar o Zoe à frente, e continuar dando as aulas aqui. Eu falei, será? E aí eu fui. Né? O que? Ruth vai fazer 7 anos, então há 8 anos atrás. Eu tive o primeiro contato com o Zoe. O Zoe Dance é uma dança aeróbica que foi idealizada pelo Bispo John e a pastora Carol da Renascer Praise, lá em São Paulo. Deus deu esse projeto para eles e eles consagraram o Zoe para gerar vida. Qualquer pessoa que tivesse contato com o Zoe Dance não sai das aulas da mesma forma que entrou. É incrível isso, é uma transformação. Interessante. Eu não sabia, viu, que tinha vindo de lá, não. Sim, Não são deles. sabia. São os idealizadores e eles formam instrutores. Por isso que eu sou instrutora do Zoe. E aí faço, né, as aulas. Gente, para mim, gente, o Zoidas tinha sido algo que veio para ela, assim, em particular. Eu não sabia que tinha essa raiz tão Sim, profunda de ter vindo de São Paulo para tem. cá pelo ministério de lá. Exato. E Deus está me dando, na verdade, um outro projeto que faz parte, né? Que o Zoe, ele é contido nesse projeto. E futuramente a gente vai desenvolver, Desenvolver, né, Lara? mas tudo tem a ver com movimento. Que Então, legal. é para a gente continuar se movimentando para gerar vida. Gerar vida, É. movimento. Eu tive no evento do Dia das Mães, né? Que vocês fizeram no Dia Sim, das sim, Mães. E eu vi ali, né, mulheres ali que realmente estão precisando muito de ajuda, né? sim, Muito de ajuda. Eu faço academia, faço também em casa. E assim, eu sinto que quando eu estou mais assídua, eu realmente estou bem melhor. Você falou de algo interessante aí, que a gente falou aqui antes, hum, a questão hormonal, que é sim, algo que está acontecendo comigo. Eu estou com vários distúrbios, porque sim. eu tenho mioma, eu não Uhum, posso me arriscar a fazer uma cirurgia nesse momento, porque eu tive trombose. sim, Então, assim, o endocrinologista disse, Marli, vamos investigar. E aí ele descobriu que por conta do mioma eu estou tendo mais instabilidades hormonais, tem a questão da menopausa. sim, Gente, tem tudo isso que influencia no nosso corpo. E como eu disse para a doutora aí, para a Mara, eu hoje não fico mais me punindo, não fico mais me cobrando tanto. Eu sei da necessidade, entendo, porque eu já tenho 54 anos, eu sim, preciso me cuidar para ter uma velhice saudável, né? sim. Uma velhice mais consistente, que diz respeito ao cuidado com a saúde. Mas antes da gente se condenar, a gente precisa descobrir, Sim, né? Descobrir qual é a raiz do nosso problema. E eu também ficava me perguntando, meu Deus, eu não ando em fast food, eu não como, às vezes eu como pizza uma vez no mês. Eu não fico em casa comendo biscoitinho recheado, tá comendo vendo? chocolate, sabe? Por que que eu não estou conseguindo emagrecer? Quando
há 2014, é, mais de 12 anos atrás, Sim. eu não estava no período hormonal e eu consegui perder 23 quilos, entendeu? Uhum. Então, ficou uma interrogação, né, em mim. Então, assim, né, você falar um pouco desse conhecimento que você tem, que você Sim. fez, né, de nutróloga, Sim, falar um técnica. pouquinho para as mulheres, para aliviar um pouco, porque às vezes a gente fica muito tensionada, porque há também uma cobrança lá, Hum. da sociedade, Sim. da mídia, Sim. do corpo perfeito, Sim. é uma briga, né? Principalmente no Uhum. Instagram. Umas defendem, outras condenam, e a gente sabe que hoje está todo mundo conectado, então fale um pouco para trazer um pouco de descanso para essas Sim. mulheres. Até Exato. sobre algo de alimentação que a gente já pode estar usando Sim. para Consumir. diminuir essa questão de ansiedade. Sim, perfeito. É, eu sou como técnica de nutrição e dietética, eu entrei no ramo da nutrição de uma maneira muito. Ainda está no superficial, porque a nutricionista ela tem uma leque maior de informação, por isso que ela consegue trazer uma receita, um direcionamento nutricional para cada paciente. Mas, até entrando nesse lugar, a gente consegue ver Deus. E eu lembro Maravilhoso, muito. né? Nas aulas eu glorificava o Senhor, os alunos não entendiam nada. Eu falei, não, gente, não é possível que vocês não entendam que todo o sistema está em ordem dentro de nós, apto para nos defender, mesmo não sabendo que eles estão nos defendendo. E, de fato, tem uma frasezinha que eu não sei o autor, mas que fala assim: a gente é o que a gente come. Não sei se você já ouviu. Ah, eu ouço sempre. Que é uma polêmica, se é Ah, uma verdade, se é mico, polêmica. meio mito. Mas Tem por um pouco de polêmica nisso sim. aí. Por que isso? Porque, de fato, a seleção que eu faço no meu dia do que eu boto no prato para comer vai dizer se eu vou ter energia ou se eu vou ter fadiga. Entendeu? Interessante. Tem gente, inclusive, isso é muito legal, a gente se analisar, se entender, se estudar. Hoje, toda manhã, Marli, eu acordo e vou me percebendo se eu tô triste, se eu tô estressada. Sim, Pelos ciclos, a gente tem os ciclos hormonais. Nós sim. mulheres, meu Deus, Já, ai, eu nem vou falar aqui que dá podcast de 10 horas. exatamente. A gente precisa se analisar para ver o que está acontecendo. Sim, Tem gente que trata sintomas de tristeza profunda como depressão e, na verdade, é só uma carência de complexo B. Se você suplementasse e visse nas taxas e fizesse uma rotina, uma consulta de rotina, um check-up, sim, você ia ver as taxas de vitamina no seu sangue. Você ia ver as taxas de aminoácidos, sais minerais, que precisam estar bem alinhados para que seu corpo responda da maneira que você quer que ele responda. E como eu digo para o Ministério de Dança, muitas vezes eles já sabem quando eu falo, cadê o exame? Porque a gente tem um corpo dançante. sim. E você pode nem dançar, mas a gente tem um corpo em movimento, a gente acorda se movimentando. E o Espírito Santo, ele sempre está pronto. Eu falo sempre para eles. O Espírito está pronto. Então, se o meu corpo não está, eu preciso fazer alguma coisa para que entender por que ele não está, porque ele está retrocedendo, porque ele está ficando cada vez mais fraco, já que o Espírito Santo que mora dentro de mim está pronto para voar, Que está pronto beleza. para avançar. Aí eu falo para ele sempre, olha, veja, marque uma consulta, faça uns exames, preste atenção na voz do seu corpo, porque o corpo fala. Sim, Preste atenção no que ele está te dizendo, porque o Espírito Santo ele não tem limitação. E assim, no tocante ao altar, no tocante de dança mesmo, como arma profética, o Espírito Santo ele está pronto para voar, para se mover, para nos levar a um movimento misterioso em ambientes proféticos e ambientes que clamam por ele. Só que às vezes meu açúcar está alto, a glicose está alta e vai gerar um desconforto, uma tontura, uma visão turva e de repente eu não vou conseguir permanecer nem em uma música do louvor. E aí eu desço, às vezes as pessoas espiritualizam muito, de não é possível, deve ser porque não está buscando direito. Não, é só o corpo falando. Então, para que a gente alcance a promessa, para que a gente viva a intensidade que o Espírito Santo nos preparou para viver, esse lugar aqui é uma promessa que Deus te deu, não é?
É um lugar que Deus já tinha dito para você. E se você não tivesse apta, sensível à voz dele, será que a gente estaria nesse lugar? E você está, porque você entende e ouve e se prepara para isso. A mesma coisa é quem está em movimento, que está usando o corpo para ser profeta, boca profética de Deus nos altares, é que o corpo precisa de visitação de médicos, sim, de exame, de análise. Então, assim, às vezes você está sofrendo por algo que a sociedade, o sistema, vai dizer que é uma via e, na verdade, é outra. Era depressão, mas na verdade era só suplementação. Sim. Mas eu não sei porque eu tô muito triste e uma amiga falou que eu tô depressiva, eu preciso cuidar disso. Precisa sim. Vai para um psicólogo, vai fazer terapia, precisa. Mas veja todos os lugares do seu corpo. Seu corpo está Sim. falando. Então a gente precisa, de fato, descansar primeiro o coração. Fazer algo que o mundo não está ensinando, que é desacelerar. Olhar para você, ver o que está faltando, ver o que está pedindo e se preparar para o algo novo, porque o novo traz novas responsabilidades. Então, se a gente tem um corpo doente, o nosso corpo pode ficar sarado, porque a fé é movimento. Não é só a dança, não é só o exercício físico, não é só na academia. A fé é o movimento, porque Marcos capítulo 11 fala sobre isso. Se tiveres fé como grão de mostarda, olha aí o estrondo que uma fé pode causar. Jesus falou que se a gente falar esse monte, esse transporte, jogue ao mar, ele vai. E é um símbolo lógico, né? Porque a geologia, ela é toda formada perfeitamente pelo Senhor. A gente sabe que se uma placa sair do lugar, o que é que acontece? Mas a montanha é simbolizada como um acúmulo de problemas. Se você disser esse acúmulo de problemas, saia daqui, deixe de existir, isso passa a deixar de existir. Então, a nossa vida é movimento e a gente realmente precisa desacelerar para nos ouvir, nos escutar e cuidar desse corpo que é templo do nosso amigo, do Espírito Santo. E aí, a gente vai chegando aqui, gente, já é rápido, viu? O negócio é rápido. E trazer a Laís aqui para 1 hora. Vou prometer que eu vou trazer ela de novo, porque tem o querigma, que é algo bem mais específico, e ela tem muito para nos ensinar a respeito do corpo da gente. Lá você falou algo aí muito interessante, Sim. entendeu? Do corpo. Minha mentora financeira, ela mostra ela fazendo atividade física, ela Sim. faz assim: um corpo fraco não suporta a prosperidade. Uau, olha aí. Então, assim, gente, nosso corpo, ele precisa estar pronto. Eu Sim, preciso estar pronta para estar aqui. sim. Eu preciso estar pronta para escrever. Por sinal, quero falar rapidinho desse livro aqui que Ai, chegou. meu Deus. Mulheres Direcionadas, Vencendo as Batalhas por Princípios da Fé, Jesus. né? Não tenho ainda, sabe, gente? Mas em breve eu vou estar divulgando ele junto com as autoras, mas o meu chegou, em breve está chegando os outros. Mas a gente precisa estar preparado. E assim, sabe lá, e quando você fala das vitaminas, quando eu cheguei no endocrinologista, que eu disse para ele tudo que eu estava sentindo, nas minhas emoções, a primeira coisa que ele falou foi: vamos investigar suas vitaminas. É isso aí. Antes de eu encaminhar você para outras coisas, né? Sim. E já marquei, já fiz os exames. Então a gente precisa ter essa autorresponsabilidade Sim. também de procurar e se cuidar. Uhum. E já estamos chegando no finalzinho. E enfim, eu estava gravando e sem aparecer. Mas vamos lá, podcast é assim. É isso mesmo. E eu quero fazer um bate-volta contigo. Antes Sim. de você dar suas considerações Ai, meu finais. Deus. Uma cor lá aí. Azul, claro. Uma comida lá aí. Ah, churrasco. Ela é churrasqueira Ah, mesmo, viu? filho, Ama, deu água na meu Deus, boca. eu vejo. Ela ainda provoca lá nos stories. Ui, Uma cidade. uma cidade, tu me pegou agora. Fortaleza. Fortaleza. Eu nem fui pra Salvador, tô nela, né? Mas Fortaleza é um... Fortaleza, né? Uma cidade. Sim. Cidade. Um time tem. Bahia, bora Meu Bahia! Alguém riu aqui, menos não fui eu, viu?
Alguém aqui sorriu. Ai, ai, viu? Quero nem saber. Ô, gente, gente. Um louvor. É, quem é esse? Quem é esse, gente? Uma figura da área gospel que você considera uma referência. Nívia Soares. Nívia, a menina é profunda demais, gente. É, Deus. Tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Ah, para. Família. Ah, Porto Seguro. Porto Seguro. Uma frase. Movimente-se e seja curado. Ui, vamos, gente, com live, viu? Zoe Dance. Bote lá Zoe Dance no Instagram que você vai conhecer Sim. todo o processo. E um versículo para a gente encerrar. Tudo posso naquele que me fortalece. E suas considerações finais. Que você tenha vida. Que você descubra a vida. Que você seja a vida que outras pessoas precisam para viver. E que a sua vida seja a resposta nessa nação. Não pare, continue, se movimente e que o Senhor te dê cura, a cura que você precisa para hoje. Amém. Como eu costumo dizer, gente, o que nós fazemos hoje será nosso resultado amanhã. É. Por isso, cuide do seu hoje como se já fosse amanhã. Redundante, Amém. porém muito real. E encerramos aqui com a Laís. Muito obrigada, Lai, por ter vindo, Ai, que por ter honra. contribuído com esse podcast. E, gente, já estou com saudade. Até a próxima. Até.